Um relatório do Tribunal de Contas da União, TCU, sobre obras paradas e vulneráveis a irregularidades ou fraudes está a caminho da equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e pode subsidiar a definição de prioridades para o ano de 2023. O repórter Carlos Alberto chega agora com essas informações. A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebe nos próximos dias um relatório do Tribunal de Contas da União, TCU, sobre obras públicas que estão paradas em todo o Brasil, inclusive em cidades do interior do Ceará e da Grande Fortaleza. De acordo com informações preliminares, as obras somam investimentos superiores a 39 bilhões. Os dados sobre as obras serão enviados ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin pelo ministro Bruno Dantas, presidente em exercício do TCU. Coordenador da equipe de transição, Alckmin, em ofício encaminhado ao TCU no dia 8 de novembro, solicitou contribuições da Corte de Contas e acesso a relatórios e auditorias sobre obras e serviços realizados. Outra informação indica que nesse relatório do TCU estarão também listadas 29 áreas críticas no Executivo, onde há risco de fraude, desperdício, abuso de autoridade, má gestão ou necessidade de mudanças profundas para que os objetivos das políticas públicas sejam cumpridos. O documento elaborado pelo TCU, com base na fiscalização das obras, vai permitir uma visão geral sobre o orçamento de 2022 e as perspectivas para 2023, inclusive transferências feitas pela União e emendas parlamentares. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. São informações importantes que chegam para a equipe de transição e necessárias, jornalista Beto Almeida, para saber em que terreno estará pisando o novo presidente. E isso vale para qualquer transição de governo, não apenas do atual governo Bolsonaro para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas a exemplo do que está acontecendo em outros estados brasileiros, a exemplo do que aconteceu também do governo Temer para o governo Bolsonaro. É preciso que o novo governante tenha em mãos os dados, as informações necessárias para dar continuidade a obras e aos projetos, principalmente da área social, que beneficiam as populações mais pobres. Exatamente, Luciano. Não tenha dúvida que, por exemplo, a questão das obras paradas, elas indicam o que muitas vezes má gestão, necessidade de reformas do projeto original, dinheiro que está aí parado literalmente, obras que estão há muito tempo sem serem tocadas, que trazem prejuízos para a coletividade. Então é um relatório que é essencial para que o governo tenha inclusive um entendimento de qual é o ponto focal que ele vai precisar para trabalhar em cima dessas obras que estão paralisadas. É óbvio que nem todas serão retomadas simultaneamente ou na agilidade que todo mundo gostaria que fosse. No entanto, é preciso que se tenha exatamente uma noção exata de quanto nós temos hoje em termos de obras e principalmente de recursos que são necessários para que essas obras sejam retomadas.